E o tema de hoje é divulgação. Posso divulgar? Como divulgar o nosso trabalho de psicólogo? Então, primeira coisa, psicólogo pode fazer divulgação? Pode. Psicólogos podem fazer divulgação do trabalho. Só que pelo nosso código de ética, nós temos que tomar alguns cuidados, né? E que cuidados são esses? Nós não podemos colocar valor na divulgação, não podemos fazer uma promessa de cura ou de resultado. Nós temos que ter cuidado em não colocar uma especialização ou um título, alguma coisa que a gente não tenha, né? Então a gente tem que ter essa cautela. E aí nós temos o nosso código de ética com algumas ressalvas. Então hoje eu não vou falar sobre o que a gente não pode, hoje eu vou falar sobre o que a gente pode fazer em divulgação e que dá resultado pra gente. Quem não tá ainda, eu tenho um canal no Telegram e amanhã eu vou colocar nesse canal do Telegram, o link tá na bio aí do Instagram, eu vou colocar nesse canal a normatização do nosso código de ética sobre divulgação. Eu não tive tempo de disponibilizar esse material ainda, por isso que eu estou me comprometendo em amanhã deixar esse canal. Não é obrigatório, quem quiser ir lá, entrar no canal, pega o material. Eu vou disponibilizar as lives também nesse canal, só que não está disponível ainda. Então, se entrar agora, não vai ter lá esse material, mas amanhã eu vou colocar a normatização do Conselho de Psicologia sobre divulgação, ok? Bom, então, primeira coisa, psicólogo pode fazer divulgação. E existem divulgações que funcionam e divulgações que não funcionam. E agora eu vou colocar as características de uma boa divulgação, né? O como fazer essa divulgação. Bom, primeiro, o objetivo de uma divulgação é tornar o nosso trabalho visível. Só que não basta ser visível de qualquer jeito. Nós precisamos ter uma visibilidade intencional, ou seja, aquilo que nós fazemos de estratégia de divulgação precisa ter uma intenção. E o que é uma visibilidade intencional? Lembrando que tudo que eu estou falando aqui, a gente tem que ter respaldo de acordo com o nosso conselho, CRP, o CFP. Então, tudo que eu estou falando aqui de orientação, eu estou partindo do pressuposto de que a gente está seguindo o nosso código de ética e as nossas normatizações. Então, o que é visibilidade intencional? Quando a gente tem um propósito e sabe o que nós queremos deixar visível do nosso trabalho. E como que a gente faz isso? Primeiro, a gente tem que fazer uma reflexão de que tipo de demandas você quer trabalhar. E como é que a gente define esse tipo de demandas? De acordo com os nossos interesses, com as nossas habilidades, com aquilo que a gente quer aprimorar ou ter mais segurança, ou aquilo que a gente já tem segurança. Então, por exemplo, se você quer trabalhar com crianças, atendimento infantil, é esse tipo de atendimento que você tem que deixar visível, você tem que ter a intenção de dar visibilidade para aquilo que você quer trabalhar. Se atendimento é de casal, todo o seu marketing, toda a sua divulgação tem que ser direcionada para atendimento de casal, para terapia de casal. Se quer trabalhar com depressão, com ansiedade, com alguns transtornos mentais, a sua divulgação tem que ser intencionalmente dirigida para o público que você quer atender. E como que se define esse público? De acordo com a sua segurança profissional, com a sua formação profissional e com aquilo que você tem interesse. Então, a gente vai conduzindo a nossa divulgação de acordo com o nosso interesse. Isso é ter visibilidade intencional. Então, tem alguns psicólogos que trabalham com avaliação psicológica, tem outros que trabalham com psicoterapia, tem outros que trabalham com palestra, tem outros que atendem criança, adolescente, psicoterapia em grupo, abordagem TCC, psicanalítica, enfim, existem várias vertentes. Então, você tem que se concentrar para trabalhar e divulgar seu trabalho com uma intenção. Então, você escolhe uma intenção e orienta a sua divulgação para isso, a sua visibilidade. Então, você precisa entender quais são as demandas
que você gosta e quer trabalhar, porque a partir do momento que você começa um processo de divulgação, você vai filtrando as demandas que você quer trabalhar e ao mesmo tempo vai afunilando um público que é maior, direcionando para o seu interesse. Algumas pessoas no início de carreira ou quando tem contato com alguma coisa nova, acabam não tendo ainda essa convicção do que quer atender, né? Por uma questão de inexperiência ou uma questão ainda de indecisão, de falta de segurança. Então, às vezes, no início, você abre um pouco mais o seu público e depois você vai delineando de acordo com o seu interesse. Bom, psicólogo pode fazer divulgação. É legal que a gente coloque os nossos conteúdos, a nossa publicidade, a nossa visibilidade de acordo com o nosso interesse. E aí a gente tem que pensar, bom, e como que a gente faz isso de forma ética? Existe um tipo de marketing que chama marketing de conteúdo, que é quando a gente leva informação. Você não vai estar fazendo uma promessa de resultado, não vai colocar valor, você vai levar informação e falar numa linguagem específica para o público que você quer atender. Então, se quer trabalhar com depressão, com ansiedade, com transtorno bipolar, com terapia de casal, você vai começar a falar, divulgar, publicar sobre esse tema. Então, por exemplo, eu gosto particularmente, dentro da psicologia, eu trabalho com várias demandas, mas eu gosto muito de regulação emocional, de inteligência emocional. Então, eu vou postar o quê? Conteúdo sobre emoções, sobre manejo das emoções, manejo da raiva, intervenção em crise, só que tudo de uma forma genérica, considerando que eu estou falando para pessoas leigas. Eu não posso dar um atendimento diferenciado, específico para essas pessoas. Então, eu estou só trazendo informação sobre a dificuldade, o que pode provocar, quando procurar terapia. Não estou falando, me procura que eu tenha solução para você. Estou falando, olha, a psicoterapia ajuda dessa forma. Existe tratamento medicamentoso, existe a psicoterapia, por que a terapia é útil, como que a terapia pode ajudar, e isso você vai postar em forma de conteúdo. E quais são os tipos de conteúdo? Você pode fazer vídeo, igual esse que eu tô fazendo aqui para vocês, né? Transmissões diárias, vídeos gravados. Você pode publicar áudios, fazer tipo podcast. Você pode escrever. Tem muita gente que se interessa por conteúdo escrito. Então, você pode utilizar as redes sociais, plataformas de divulgação. Tem o Doutoralha, tem o e-medicina, existem sites especializados também para divulgação do serviço profissional. Quando você produz conteúdo, as pessoas vão começar a te ver como uma referência naquilo. E é interessante isso, que à medida que você vai publicando, você vai ganhando o seu espaço, as pessoas vão te conhecendo. E paralelo a isso, tem uma tendência de aumentar a sua procura, a procura pelo seu serviço. As pessoas que ouviram, ou que viram, ou que leram aquilo que você publicou e aquilo fez sentido para elas, têm uma tendência a te procurar. Então, você vai ter que ficar atento a ter a visibilidade de conteúdo e as pessoas vão precisar saber onde que vão te encontrar, né? Então, é interessante que você tenha endereço, telefone de contato, que você tenha ferramentas também visíveis para que a pessoa possa fazer contato com você. Aqui na minha listinha, eu fiz mais ou menos uma pauta do que eu vou conversar hoje. Então, os pontos hoje da nossa live são: como ter visibilidade intencional, por que ter visibilidade intencional, se psicólogo pode fazer divulgação, que tipo de marketing o psicólogo pode utilizar. Aí eu vou falar ainda sobre divulgação nas mídias sociais, vou falar hoje sobre YouTube, Facebook e Instagram, sobre como definir o conteúdo e sobre distribuição desse conteúdo. Então vamos lá. Se vocês tiverem alguma dúvida
Vocês podem colocar aí nos comentários, que à medida que eu for lendo e for vendo aqui junto com o tema que eu vou falando, eu vou conversando sobre os questionamentos de vocês durante a live. Então vamos lá. Quando a gente utiliza o marketing de conteúdo, a gente parte do pressuposto que precisamos postar conteúdos. Esses conteúdos podem ter vários formatos: áudio, vídeo, texto. Você pode criar um blog, você pode criar um canal no Telegram, pode criar um grupo no WhatsApp. Lembrando que as informações precisam ser genéricas, não pode ter uma promessa específica e não pode ser uma consulta ou um aconselhamento individualizado, tem que ser informação genérica. Mais ou menos igual quando a gente está com dúvida de algum problema de saúde, a gente joga lá no Google depressão, aí aparece lá determinado site e fala depressão é assim, 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 de acordo com os critérios, tem isso, isso, isso. A gente pode usar o CID, DSM, a gente pode usar o que a literatura da nossa abordagem diz, formas de tratamento, sempre agregando informação, considerando que a gente está falando para um público leigo. Então a gente tem que ter essa cautela e adequar o nosso linguajar. Bom, como que a gente divulga? Hoje nós temos algumas mídias sociais. Eu vou dar o exemplo aqui do Instagram, que é onde eu estou agora. É um canal de divulgação. Já vou dar uma dica também. Eu vejo e tenho falado isso com frequência, que eu estou vendo alguns colegas que estão colocando na foto de perfil a logo, o nome da clínica, um cartão de visita. E quando a pessoa procura o serviço de um psicólogo, presta atenção que isso é importante. Uma das preocupações que o nosso paciente tem é assim: será que eu vou me adaptar? Será que eu vou gostar? Será que eu vou ter empatia? Como é que vai ser essa relação? Então, eu acho importante vocês colocarem na foto de vocês, no perfil de vocês, uma foto que mostre a sua cara, o seu rosto, que isso ajuda a formar vínculo, ajuda a formar uma conexão com a pessoa que está te procurando. Então, eu acho legal, tem vários cartões, não é contra cartão de visita, não é contra o que vocês estão fazendo, não é contra a divulgação do local. Mas é importante as pessoas formarem um vínculo, e o vínculo começa desde quando está fazendo ali um filtro, uma seleção, ainda sem muito critério, e o primeiro olhar deixa eu ver se eu fui com a cara da pessoa. Então, na nossa profissão tem muito isso. Será que eu vou com a cara dessa psicóloga, desse psicólogo? Então, colocar a foto já ajuda, né? Então, tem que ter aí um cuidado com a foto que você vai colocar, porque a foto que você coloca vai passar uma imagem e tem que ver se essa imagem que você quer passar, se ela está sendo coerente com a sua proposta de trabalho. Então, é interessante no perfil ter uma foto, porque a foto traz familiaridade, conexão, já é o primeiro vínculo. Tem muitas pessoas que me procuram por causa da foto do meu perfil, não essa aqui do Instagram, do Doutoralha principalmente. As pessoas colocam, e eu pergunto sempre para os meus pacientes, como é que você me achou? O que você viu? Como é que foi esse encontro e tal? Como é que você me escolheu? Eu fui com a sua cara. Simples assim. Então, é interessante a pessoa ter esse contato e esse contato ser pessoal. E pessoal que eu digo, esse contato visual com o rosto, né? Então, é legal ter o contato, a informação de como te contactar, mas é importante essa primeira conexão com a sua imagem, com a sua pessoa, psicólogo, psicóloga. Então fica aí essa primeira dica. Quando for fazer um perfil na rede social, a minha sugestão é que você coloque aí a sua imagem, uma foto sua coerente com a sua proposta de trabalho. E quanto que eu falo que é coerente? Alguns profissionais trabalham, por exemplo, com dependência química. Então, pensando em coerência, não fica legal se postar uma foto, por exemplo, com bebida, né? A gente está falando de dor, de sofrimento. Então, se trabalha, por exemplo, com dependência química, não vale a pena no perfil colocar ali uma foto segurando um drink, alguma coisa desse tipo. A gente tem que ter uma imagem mais limpa, no sentido de quanto menos informação, melhor. É só para a pessoa ter uma conexão com a sua pessoa, com a sua imagem, passar o olho e falar assim: fui com a cara dele, fui com a cara dela, vou marcar a consulta. Já eu vou ler essas perguntas, tá? Com calma. Então a gente precisa ter esse cuidado com a imagem.
tanto para ter uma imagem, não ser impessoal, é importante ter essa pessoalidade. Bom, feito a primeira parte do perfil, que é a criação dessa imagem profissional, é interessante a gente pensar nos nossos conteúdos. Então, a gente vai ter formatos diferentes de acordo com a rede que a gente está utilizando. Lembrando que algumas redes, igual por exemplo Facebook e Instagram, o que eu publico no Instagram automaticamente está vinculado com a minha conta do Facebook. Então isso já me otimiza tempo. Então eu faço uma postagem no Instagram, eu já automaticamente ganho tempo porque eu não tenho que fazer uma repostagem no Facebook. Então eu vou precisar distribuir isso depois em outras plataformas, como o YouTube, por exemplo, se for algum conteúdo que eu acho que é necessário fazer a distribuição no YouTube. Bom, quando você sabe o que quer trabalhar, fica mais fácil definir o tipo de conteúdo. Lembrando que as pessoas vão te procurar por causa da conexão, do vínculo que você abre de possibilidade para esse encontro, né, entre profissional e paciente. Então, se você fala sobre dependência química, é provável que as pessoas que estejam passando por algum tipo de sofrimento, de dúvida ou de situação relacionada à dependência química é quem vai te procurar. Se você fala de depressão, ansiedade, pessoas que estão com aqueles sintomas de depressão e ansiedade ou que estão com pessoas próximas é que vão te procurar. Então, aquilo que você fala vai provocando uma conexão. Então, a pessoa tende a se conectar com a pessoa que fala aquilo que ela precisa ter de informação e com aquele estilo que ela se simpatiza. Então, as pessoas vão te procurar por isso. Então, você vai definindo o seu conteúdo de acordo com aquilo que você tem apropriação para falar, que você se sente seguro para falar e da forma que você se sente seguro para falar, sente segurança para falar. Então, se não tem segurança de fazer vídeos, de estar de frente para a câmera, se não sente seguro para isso, não tem problema. Você pode postar conteúdos de forma de texto. O importante é que o conteúdo que você vai direcionar para o seu público, ele agregue valor. Então eu vejo também muitos colegas postando várias coisinhas aleatórias, são bonitinhas, mas aquilo tá tudo já batido demais, tá todo mundo falando a mesma coisa. Então aquilo que tá todo mundo falando, replicando, passando, não gera valor, porque a pessoa vê uma vez, vê duas, acabou. Aquilo não tem uma conexão, não provoca uma conexão. Roseni, vamos lá. Se falar sobre material lúdico infantil é importante. Hoje postei um material lúdico que chegou. Um vídeo bem comum em casa mesmo. O que acha? Roseni, depois eu vou entrar no seu perfil para ver o seu vídeo. Eu não vi o seu vídeo. Na medida do possível, eu tento entrar no perfil de algumas pessoas que eu tô vendo que tá me seguindo e para conhecer um pouco mais do trabalho de vocês também. Então, eu não entrei no seu perfil para dar uma olhada nesse material. Mas sempre que você está gerando um conhecimento que é útil, o que os pais querem saber? Quem vai ver esse conteúdo provavelmente não é a criança. Você faz atendimento infantil, mas provavelmente quem vai ter acesso são os pais. Então o pai precisa saber, o pai e a mãe que estão com uma criança precisando de psicoterapia, precisa pegar o seu vídeo e pensar o que esse material pode ser útil para o meu problema. Que tipo de problema esse material lúdico vai solucionar para a criança, para a vida daquela família que pode estar com a dinâmica alterada, com a dinâmica instável, com problema, com conflito. Então, é importante você mostrar por que aquele material é útil e por que o lúdico, às vezes a pessoa nem sabe muito bem o que é lúdico, mas como que o brinquedo ajuda no processo terapêutico. Por que quem é psicoterapeuta infantil utiliza brinquedo? É interessante essa informação, porque eu já ouvi muitas pessoas falarem: eu não vou levar meu filho em psicólogo não, porque vai lá só para ficar brincando. O que é isso? Isso me sinaliza a falta de conhecimento de quem é leigo.
de que não sabe que por meio do lúdico, do brincar, da fantasia, a criança manifesta um monte de conteúdo interno. Isso, eu sou psicóloga, eu sou pedagoga, eu tenho essa informação. Mas o pai que tem que alterar às vezes a rotina para levar a criança num horário que não é tão bom e chega lá e vê o psicólogo brincando com a criança, aquilo às vezes não faz muito sentido. Então, é interessante mostrar por que aquilo é útil, para as pessoas terem conhecimento. Lembra, todo conteúdo que tenha utilidade, as pessoas vão parar para te ouvir, prestar atenção no que você está falando e vão falar, nossa, ela disse isso e faz todo sentido. Realmente, quando eu estou vendo ali meu filho brincando sozinho, ele está conversando, ele fala de coisas imaginárias, ele se solta, então aquilo passa a ter um sentido para quem é leigo. Estou iniciando na clínica, ainda não defini um público. No momento, estou divulgando para todos os públicos. Então, tenho procurado postar conteúdos para um público geral, apresentando a psicologia e tal. Ok, Letícia. Mesmo você que está no início da sua clínica, iniciando aí o seu processo de atendimento, você já pode partir pelo aquilo que você gostou de fazer na faculdade. Então, ou aquilo que você teve experiência na faculdade, para que você já tenha um pouco mais de segurança e associe essa segurança ao seu interesse pessoal. A gente não vai dar conta de atender todos os tipos de demandas, por isso que existem vários psicólogos, né? Nós temos vários colegas trabalhando nas mais diversas áreas, nós não somos inimigos nem concorrentes, nós somos parceiros. Então, eu não atendo criança, mas agora conheço a Roseni que atende. Então, se eu precisar fazer uma indicação, eu falo, olha, eu conheço essa profissional aqui, eu conheço o material dela na internet, faz contato com ela. Então, a gente não vai atender tudo. Então, a minha sugestão é a gente ir direcionando com estágio que foi feito, monitoria que foi feita em faculdade, aqueles casos que você sente mais segurança ou mais curiosidade, que você quer aprofundar. Então, a gente vai direcionando, a gente abre o leque no início, mas sempre fazendo esse exercício de ir afunilando de acordo com os nossos interesses, com aquilo que é bom pra gente. Por que eu falo isso? Hoje eu tô atendendo desde as 9 horas da manhã. Então, hoje foi um dia denso, puxado. Imagina se eu estivesse fazendo uma coisa que eu não me sentisse segura ou confortável ou que eu gostasse. Meu dia ia ser pesado, ia ser puxado, eu ia estar extremamente cansada, provavelmente eu não ia dar conta de tocar outros projetos, provavelmente eu estaria cansada a tal ponto de estar insatisfeita, querendo ficar mais quietinha. Então, quando a gente vai delineando o nosso trabalho, a gente vai ficando satisfeito também com aquilo que a gente vai produzindo, porque aquilo não fica tão pesado pra gente. Então é importante falar sobre a importância, sobre os benefícios, é importante falar sobre isso. Você pode falar por que a psicoterapia é útil, mas sobretudo formando um vínculo, falando uma linguagem específica, a gente acessa os problemas do nosso possível paciente, do nosso público. Lembrando que a gente está pensando em marketing de conteúdo, a gente está conversando com informação com o nosso público. Então as pessoas têm aí alguns sofrimentos e elas estão procurando solução. Normalmente as pessoas procuram a terapia para lidar com algum tipo de demanda interna que ela não sabe resolver sozinha. E aí a gente vai conversando com esse tipo de demanda, com esse tipo de necessidade da pessoa em forma de conteúdo. É sempre importante falar sobre o benefício da psicoterapia, lembrando que a gente não pode falar sobre cura, sobre que vai dar o resultado, que sabe resolver aquele problema. A gente não faz uma promessa, porque um processo terapêutico não depende só do profissional, depende de outras variáveis que a gente também não tem controle, não tem gerência. A gente não pode falar, faça terapia comigo que você não vai ter mais depressão. A gente não fala isso porque a gente não tem essa garantia para dar para as pessoas. A gente, quando age de forma coerente, eu sempre falo isso, íntegra, respaldado cientificamente, a gente consegue ter bons resultados. Há vários estudos que provam isso, né? Quando existe várias variáveis envolvidas, do tipo uma boa adesão ao processo terapêutico, um bom plano de tratamento, quando a gente consegue uma boa relação terapêutica, a gente tem vários elementos que provam pra gente que a terapia resolve
e temos casos aí de sucesso. A gente não pode falar, olha, venha fazer terapia comigo que você não vai ter mais esse problema, porque existem variáveis que não estão no nosso controle. Só voltando aqui um pouquinho, que eu vi agora há pouco, alguém fez uma pergunta que eu não respondi ainda. Deixa eu só voltar aqui para não ficar para trás. Sobre convênios, como colocamos na divulgação? Posso expor, por exemplo, a porcentagem de desconto? Eu não entendi, não sei se pode por porcentagem, não entendi muito bem a sua pergunta, Letícia. Mas você pode divulgar que atende convênios, não tem problema. Você pode divulgar a forma que você recebe, se é cartão, se é débito, crédito, cheque, se atende convênio, se atendimento é particular, se é por plano de saúde, isso você pode divulgar. Agora, o que a gente não pode é colocar, por exemplo, que faz reembolso. Você que tem convênio tal, eu faço reembolso. Então, eu emito nota, faço pacote, faço preço promocional, enfim, esse tipo de coisa a gente não pode tentar segurar o nosso paciente, a gente pode criar mecanismos de recebimento, fazer o acordo, nosso contrato de trabalho, mas isso a gente não divulga, a gente não pode colocar esse valor, o valor que trabalha, até porque tem nossa tabela de honorários, né? Então, esse preço social, ele não pode ser divulgado. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque pode receber advertência do próprio conselho. Bom, então, para quem está chegando agora, eu estou falando hoje sobre divulgação. Já falei que é importante a gente fazer uma divulgação intencional, com uma intenção de que público a gente quer atingir, como a gente atingir, colocar nossa forma de trabalho, nosso local de atendimento, nosso horário de funcionamento, isso é importante. Falei que a gente pode fazer isso através do marketing de conteúdo, levando informação de valor que seja útil para as pessoas que a gente quer dialogar, que a gente quer chamar a atenção. Hoje em dia a internet, ela proporciona para as pessoas informação, conexão e entretenimento. Então a gente tem que tomar cuidado, porque em um lapso de segundo as pessoas olham, mas já foi desviada a atenção para outro tipo de conteúdo, para outro tipo de postagem. Então é tudo muito fluido, tudo muito rápido, muito dinâmico. Então, se a gente não traz uma informação de qualidade e utilidade, a pessoa vai passar o olho por aquilo que você fez e não vai ficar retido na memória dela, porque não provocou ela uma utilidade. Não tendo utilidade, tem um monte de coisas que distraem na internet. Às vezes a pessoa está vendo um vídeo, já leva para outro vídeo, já leva para outro site, já leva para outra coisa, a pessoa acaba perdendo o foco ou perdendo aquela comunicação. Por isso que eu insisto na tecla do que você vai fazer tem que chamar a atenção da pessoa com valor. Aquilo que tem importância, a gente direciona a nossa atenção. Né? Aquilo que não é importante, a gente não fixa, a gente muda. Então, a gente tem que usar essa ferramenta, é uma estratégia de marketing, para a gente conseguir ter a atenção do público que a gente quer conversar com ele. Bom, definido o conteúdo, a gente estava falando das redes sociais, de colocar aí uma imagem pessoal que eu digo uma foto com o seu rosto no seu perfil, porque isso vai provocar um tipo de conexão. As pessoas fazem aí uma leitura e falam, fui com a cara da Aline, não fui com a cara da Aline. E é interessante vocês fazerem esse controle para saber que rede social tá dando certo. Então a pessoa te ligou, mandou mensagem, o que você viu que chamou a atenção, ou como que você me encontrou? Essa pergunta vai te dar um feedback se aquilo que você está fazendo está tendo ou não resultado. Porque sempre que não tem resultado, a gente tem que rever a nossa estratégia. Lembrando que desistir nunca, não existe essa opção. A gente tem que estar sempre aprimorando, revendo. Se uma coisa não deu certo, não desista. A gente só mudar a estratégia, ajustar. Quando a gente não sabe como fazer, às vezes uma coisa que dá errado é um balde de água fria. Eu já passei por isso várias vezes, né? A gente às vezes está ali na luta, fazendo um monte de coisa, com um monte de compromisso,
e de repente a gente tem uma expectativa, essa expectativa é frustrada, isso é um balde de água fria. Mas não desista, quando a gente faz a coisa certa, o resultado vem, aparece. Então, não desista, minha mensagem para vocês nessa noite. Bom, depois que a gente define o conteúdo, a gente tem que pensar como que vai fazer a distribuição desse conteúdo. E aí nós temos dois tipos mais ou menos de distribuição. Nós temos a distribuição orgânica e a distribuição paga. Eu não sei qual é o nível de familiaridade que vocês têm com esse tipo de informação, mas eu vou tentar explicar aqui mais ou menos como e qual a vantagem de cada uma de cada tipo de divulgação. Bom, a distribuição orgânica é aquela que você não paga, que a internet ou a plataforma que você está divulgando que define como e para quem que ela vai ser direcionada. Então, quando você faz lá, por exemplo, uma postagem, hoje eu fiz lá, coloquei hoje live às 20 horas e 7 minutos, tema divulgação. Muitos de vocês viram automaticamente ali na timeline de vocês. Vocês foram passando e viram, curtiram, comentaram, vocês viram ali. Mas nem sempre o que eu posto vai para todo mundo, da forma orgânica. Aí eu coloquei também lá em cima no Instagram, nos stories. Então, algumas pessoas foram lá, que já me conhecem, clicar, tem novidade aqui no perfil da Aline, deixa eu ver o que ela tá falando. Isso também é uma forma de divulgação orgânica. Quando eu postei no Instagram, automaticamente foi lá para minha página do Facebook. Então, as pessoas que eu tô seguindo, de acordo com o algoritmo do próprio Facebook, selecionou lá as pessoas que iam ver essa mensagem. Então, quando a gente tem a distribuição orgânica, nós não temos controle sobre quem e como vai ter acesso a essa divulgação. Então, ela é distribuída aleatoriamente de acordo com a plataforma que você está utilizando. Então, a gente não tem muito controle. Quando a gente faz a distribuição paga, a gente passa a ter um pouco mais de controle. Para quem está começando agora com essa divulgação, às vezes não é muito simples alinhar o seu material com o seu público-alvo. Então é importante que na sua cabeça, por isso que eu falo que é importante ter uma ideia de que tipo de pessoas que você quer atender, porque na hora de colocar o seu público, saber mais ou menos esse perfil é fundamental para você ter um alcance otimizado dessa distribuição paga. Então, quando você delimita o seu público, você vai direcionar suas campanhas de acordo com os interesses, com a cidade, com dados demográficos, com idade. Então, por exemplo, no Facebook você consegue selecionar público, pais, mães, separados, casados, renda familiar, cidade, idade. Então, a gente consegue ir colocando esses filtros e chegando num público-alvo parecido com aquele ou próximo daquele que a gente quer atender. Então, essa é a vantagem aí da gente ter esse controle e ter essa conversa mais ou menos com o nosso público. Quando a gente sabe quem a gente vai atender, tem aquela ideia de perfil do nosso público, a gente consegue ir utilizando alguns mecanismos de filtro para ir chegando numa divulgação mais otimizada para o nosso público específico. Bom, no Instagram a mesma coisa. E no YouTube também no Google a mesma coisa. Você pode colocar lá, por exemplo, o seu local de atendimento, o seu site, a sua página da internet, e aí você vai colocando que tipo de público que você quer, ou quais as palavras-chave para acessar aquele público. Então, eu já fiz divulgação sobre, por exemplo, avaliação para cirurgia pré-operatória para cirurgia bariátrica. Então, eu vou colocar palavras-chave usando o Google, vou colocar cirurgia bariátrica, obesidade, psicoterapia, psicologia. Essas palavras-chave, essas palavras-chave a pessoa vai digitar lá no Google e aí vai direcionar para o seu perfil que está sendo impulsionado. Bom, então a gente sabe que tem a forma paga de fazer, para quem às vezes não tem experiência, é mais complicado um pouquinho no início, mas depois acaba que funcionando meio que sozinho. Depois que você encontra o seu público, fica muito mais fácil de você fazer as próximas campanhas, as próximas divulgações. E tem uma forma que eu gosto muito de
de divulgar, e quando eu falo que eu gosto de divulgar, é porque ela é mais direcionada, apesar de não ser um impulsionamento pago, você acaba tendo uma visibilidade às vezes mais de bairro, de grupo, de comunidade mesmo. Então existem várias comunidades no Facebook que você pode pedir a autorização para participar dessas comunidades, e aí a cada comunidade vai ter um critério, e você pode fazer as postagens direcionadas, por exemplo, para moradores de determinada região, pessoas com determinado interesse. Então você vai pesquisando no Facebook as comunidades que se parecem com aquele público que você quer atender. Então, quem trabalha aí com criança, por exemplo, é interessante entrar em comunidades de pais. Então, quando você entra em comunidades de pais e começa a divulgar o seu conteúdo para aquela comunidade, você vai receber um retorno desses pais que estão olhando e falam: eu passei por esse problema, ou então estou passando por essa dificuldade. Meu filho está sem conseguir ter um bom desempenho escolar, eu acho que ele tem TDAH. Aí ele está passando ali de repente nessa comunidade e acha uma postagem sobre TDAH, déficit de atenção, psicoterapia, e fala: olha, aquela pessoa trabalha com isso. E na comunidade acaba que outras pessoas vão indicando aquilo que elas acham interessante também. Então, quando a gente pensa em conteúdo, a gente precisa publicar e distribuir. Gente, isso é extremamente importante, que eu vejo várias pessoas também que não sabem disso, ou que não se atentaram para isso, ou que não fazem isso, mesmo sabem, mas não acham que é tão importante assim. Sempre que você fizer um conteúdo, você vai precisar distribuir esse conteúdo, seja de forma orgânica ou de forma paga, mas esse conteúdo não adianta ficar ali quietinho, porque ele vai ser esquecido. Outra coisa, quando você pensa em divulgação, não basta você fazer uma coisa e deixar aquilo abandonado, porque a internet tem um fluxo de informação muito grande. Então, outras postagens, outros conteúdos, eles vão passar na sua frente e vai ser difícil as pessoas te acharem. A internet, ela tem um algoritmo que ela distribui aquilo que as pessoas compartilham, que as pessoas curtem, que as pessoas permanecem mais tempo conectados. Então as redes são programadas para prender a atenção das pessoas. Então, quando você faz uma coisa, mas não tem frequência, não tem consistência, não tem visibilidade, a própria internet vai deixando você numa posição morna, fria, sem muita interação e sem dar muita visibilidade para você, já que não é constante. Vai proporcionar isso para pessoas que estão fazendo um trabalho com frequência, com assiduidade, que as pessoas estão interagindo, que está prendendo a atenção. É assim que as redes sociais se mantêm, prendendo a atenção do público de modo geral. Então, para a gente surfar nessa praia e pegar uma boa onda, a gente tem que fazer um trabalho que prenda a atenção. E a gente faz isso, eu volto a falar, agregando valor, agregando utilidade a serviço da comunidade, até porque essa é uma das características, né, da psicologia. A gente precisa devolver o conhecimento, o saber científico para a sociedade. E a gente faz isso de uma forma ética por meio da informação de qualidade. Já esclareci no início da live que psicólogo pode divulgar. Vou colocar no canal do Telegram amanhã, não sei que horário ainda, porque o tempo é corrido mesmo. Mas vou disponibilizar no canal do Telegram a resolução do conselho que fala sobre divulgação. Nós precisamos ter cuidado com a nossa postura ética, né? A gente não pode expor nossos pacientes, nós não podemos expor o nosso trabalho, nós temos que ter essa cautela, esse cuidado com os dados que a gente trabalha, que a gente manipula. Nós temos que ter cuidado em não divulgar preço e não fazer promessas que a gente não tem gerência sobre elas, a gente não consegue cumprir. Um bom processo terapêutico é aquele que tem início, meio e fim, que tem uma boa adesão, que tem um bom vínculo, que tem embasamento teórico.
Então tem várias variáveis, inúmeras variáveis que a gente não tem controle de todas elas. A gente às vezes precisa da rede social e às vezes o paciente não tem uma rede social bem desenvolvida. A gente às vezes precisa de um bom vínculo terapêutico. A gente até tem um bom vínculo terapêutico, mas às vezes o paciente não consegue dar continuidade por outros motivos do processo terapêutico. Então a gente não pode fazer promessa que a gente não consegue cumprir. Precisamos fazer a divulgação de forma intencional. Essa intenção está em prestar um serviço para a sociedade de qualidade, mostrando o seu local de atendimento, seu melhor contato, para que o paciente procure e te encontre, né? Que ele te veja e saiba, bom, se eu quiser fazer contato com a Aline, eu acesso aqui, e esse canal de comunicação tem que ser fácil, não pode ser uma coisa difícil, que vai difícil acesso para a pessoa, que vai impossibilitar esse contato. Então, a pessoa tem que saber seu telefone, ou seu e-mail, ou seu site, ou seu agendamento é online, como que ela faz para te contactar. Isso é importante você colocar nas suas redes e de forma fácil. A pessoa não vai ficar procurando isso. A pessoa quer informação rápida. Hoje quase todo mundo tem problema de gestão de tempo, então as pessoas querem qualidade, mas elas estão procurando aquilo que elas acreditam que é de qualidade dentro de um tempo que ela pode demandar para encontrar, para localizar. Então você tem que facilitar a vida do seu possível cliente, do seu possível paciente. Bom, sempre eu abro um espaço aí para dúvida de vocês. Eu já tirei algumas dúvidas no meio do caminho, mas se vocês tiverem aí alguma pergunta, faça a pergunta agora. Estou dando um tempinho aí para vocês. Lembrando que todos os dias, às 20h07, eu tô vindo aqui fazer esse bate-papo, trazendo informações sobre gestão para psicólogos, né? Com informação de estratégias, ferramentas, habilidades que um profissional, que um psicólogo precisa desenvolver. Ontem eu falei de algumas habilidades, né, pessoais, habilidades profissionais e habilidades de gestão, e essa ferramenta que eu tô trazendo hoje sobre divulgação, essa estratégia de divulgação, entra na habilidade de gestão. Você, para ter um bom fluxo de paciente, precisa pensar em captação desses pacientes, em como que eles vão te encontrar nesse universo de psicólogos, por que que eles vão fazer contato com você, como que eles vão te acessar, como que eles vão te encontrar. É importante você pensar e testar esses mecanismos, né? Se as pessoas estão te vendo, se as pessoas estão tendo acesso fácil. Eu vejo alguns colegas que às vezes publicam um site no ar, mas que nunca testam o que foi postado, ou que nunca entram na posição de um possível cliente para ver se as informações ali estão ordenadas de uma forma intuitiva, né? As pessoas precisam ter facilidade de acesso, a gente precisa pensar aí nessa acessibilidade digital. Outro ponto importante, só para a gente fechar aqui as ideias, existe marketing e existe panfletagem. Panfletagem, eu não sei vocês, mas a gente não dá muito valor para isso, né? Eu não dou. Às vezes eu recebo várias, quer ver um exemplo? Caixinha de correio do prédio. Eu vejo lá tem 1 milhão de correspondências. Eu nem olho, porque aquilo acaba sendo lixo. Assim, a maior parte acaba sendo lixo. Então, a gente tem esse filtro de tempo e de utilidade. Então, quando você posta conteúdo de valor, você consegue prender a atenção. Quando você só passa a replicar conteúdos, memes, fotinhos e mensagens, são fofas. Às vezes são postagens que deram trabalho, que são fofas, mas se não tiver utilidade, vira lixo eletrônico. Então, assim, é triste falar isso para a real, assim, né? Mas tem muita gente fazendo somente lixo eletrônico. O que é lixo eletrônico? É aquilo que não gera informação, que não gera resultado e que demanda tempo desnecessário, né? Que você não tem retorno do tempo investido. Então, já que é para fazer alguma coisa, façam que tenha utilidade para quem está te procurando ou procurando a informação, certo? Vamos ficando por aqui. Obrigada pela companhia de vocês aí na live de hoje.
Obrigado pela companhia frequente de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse momento. E amanhã, às 20 horas e 7 minutos, tem mais conteúdo e informação para vocês, ok? Uma ótima noite a todos e a todas que ficaram aqui comigo, tá bom? Um super beijo, até amanhã!